Bom, então, continuando com os nossos métodos de separação de mistura, vamos aí para ainda algumas misturas heterogêneas, tá bom? Filtração. Filtração também é um método bem tranquilinho que a gente acaba fazendo na nossa casa todo dia de manhã. Filtração. O que a filtração vai separar? A filtração vai separar sólidos e líquidos, uma mistura entre sólidos e líquidos, quando os sólidos não se encontram dissolvidos ou totalmente dissolvidos. Vamos entender essa ideia. Primeiro, a filtração vai usar o quê? Uma parede, no nosso caso, um papel, né? Sabe o papel de filtro? É isso mesmo que você está pensando. O papel de filtro, ele tem poros muito pequenininhos, então ele vai separar a nossa mistura quando a substância passar por esses poros muito pequenos. Então, qual é a ideia? As partículas maiores vão ficar retidas nesse papel, nesse filtro, e as menores, junto com o líquido, vão passar pelo filtro. Então, um exemplo que a gente poderia utilizar a filtração para separar a areia da água. Posso colocar lá um papel de filtro, jogo a minha mistura, areia retida no papel e a água lá embaixo. Mas o exemplo mais famoso está aqui, ó, maravilhoso cafezinho. Quando você faz o café, você joga água quente no pó, as partículas pequenininhas se dissolvem na água e as maiores não. Por isso que eu coloquei aqui, ó, não se encontram totalmente dissolvidos. Uma parte se dissolve, a outra não. Passei no filtro, as maiores ficam retidas no papel de filtro e as menores passam junto com o líquido. Beleza? Filtração. Nosso próximo método é a decantação. Decantação é a lei do mínimo esforço. Então vamos lá. O que a decantação separa? Mistura de sólidos com líquidos que apresentam diferença na sua densidade. Então, o exemplo comum que existe, a lama. O que é a lama? O que é o barro? É a água misturada com a terra. Imagina que você tem lá lama e você quer separar a terra da água. Se você não tem pressa nenhuma, o que você faz? Deixa quieto. É o que eu falei, a lei do mínimo esforço. Você não vai fazer nada. O que vai acontecer com o tempo? A terra é mais densa do que a água, então ela tende a ir para o fundo. Então vai ficar a terra no fundo e a água em cima. Separei por decantação. A gente diz que a terra decantou. Existe um tipo de café no Oriente que o pessoal toma assim. Eles fazem o café, mas não passam no filtro. Eles esperam a borra do café ir para o fundo. Então, não é uma filtração excelente, você não separa perfeitamente os componentes da mistura, mas existe uma pequena separação. Então, ó, por decantação, você separa sem pressa. Se você tem pressa, existe o processo da centrifugação. Você coloca num aparelho que vai fazer a decantação, numa centrífuga, ele vai fazer essa decantação só que mais rápido, tá bom? Mas a ideia é exatamente a mesma. O mais denso vai para o fundo do recipiente e o que é menos denso fica em cima, lidando com sólidos e líquidos, ok? E o último caso importante nas misturas heterogêneas é quando nós precisamos do funil de separação ou funil de bromo. O nome é indiferente, tá? Então, o importante é o processo. O que um funil de separação ou funil de bromo separa? Dois líquidos que não se misturam, líquidos imiscíveis. Então, se de repente eu tenho dois líquidos no mesmo recipiente e eles não se misturam, um não está dissolvido no outro, eu posso me aproveitar do funil de separação. O exemplo mais comum, mais fácil, imaginarmos uma mistura de água e óleo. Água e óleo não vão se misturar. Então, como é que eu poderia separar? Eu posso pegar um funil, que é o tal do funil de bromo. O que é esse funil de bromo? Nada mais é do que um funil convencional, só que aqui ele tem uma espécie de uma torneirinha, um abre e fecha, que você vai controlar.
Aí eu venho aqui em cima e coloco a minha mistura. Óleo com água. Espero um pouquinho, porque nessa de esperar, a água que é mais densa vai para baixo, o óleo que é menos denso vai para cima. Hora que ocorrer essa separação, eu venho aqui nessa torneirinha e abro. A água que estava embaixo começa a escorrer. Então aqui no meu recipiente embaixo eu vou ter água. Hora que estiver acabando a água, que o óleo estiver chegando aqui na minha torneirinha, eu vou lá e fecho a torneira. Então eu fiquei com a água embaixo e o óleo em cima. Eu fiz uma separação de dois líquidos. Lembrando, essas separações que nós vimos até agora são 100% eficazes? Nem sempre, tá bom? Como depende muito da nossa manipulação, às vezes a gente falha, entendeu? Então são separações boas, úteis, utilizadas em diversos processos. Mas para garantir que nem, por exemplo, se a gente fosse fazer a separação do óleo com a água, nós teríamos que repetir esse processo várias vezes para ter certeza de que a separação foi eficaz, ok? Então, até agora, até aqui, nós vimos métodos de separação de misturas heterogêneas. Existem outros, existem muitos outros métodos. Eu foquei nos mais importantes, eu foquei nos que mais andam aparecendo em prova, mas vez ou outra pode aparecer um processo para separar, muito simples. Eu peguei os mais complexos para explicar, mas são os principais. Esses a gente tem que conhecer. Vão aparecer num texto, numa pergunta, tanto agora quanto lá na frente. Quando juntar todo o conteúdo, a gente vai encontrar de novo esses nomes. Então, tem que conhecer legal, ok? Então, ó, acabamos as misturas heterogêneas. Vamos partir para a separação de misturas homogêneas. Aquela que o óleo e o sistema todo parece uma única coisa, lembra? É o visual que vai definir o que está acontecendo. Primeira separação que a gente pode propor para uma mistura homogênea. A gente pode usar evaporação. A gente já conhece esse termo, né? O que a evaporação conseguiria separar? A evaporação conseguiria separar um sólido que tivesse dissolvido em um líquido. E qual que é o critério para eu separar o sólido de um líquido? A volatilidade, ou seja, um dos dois compostos da mistura precisa evaporar, senão a evaporação não serve, não é mesmo? Qual que é o exemplo onde a evaporação é aplicada veementemente todo dia e é o processo ideal? Nas salinas, a produção de sal que a gente consome, né? Como é que a gente obtém aquele sal de cozinha que a gente consome? Lá nas salinas, onde tem muita salina? Região nordeste do país, né? Muito calor, né? Muito sol. Faz-se um poço no chão e coloca-se água do mar. Qual é a diferença da água do mar para a água que a gente consome? Água e sal, né? Só que você não consegue ver o sal dissolvido ali, é uma mistura homogênea. Então, faz-se um buraco lá, faz um poço, coloca a água do mar, que é uma mistura de água com sal. Vem o nosso amigo aqui, o sol, aquele calor de rachar. O que acontece? A água que estava no poço evapora e o que fica no fundo do poço? O sal. É assim que é produzido o sal que a gente consome, tá bom? Então, no caso da evaporação, o que você tem que pensar? Quando que eu vou usar a evaporação? No caso da evaporação, eu só quis ficar com o sal. Apenas um dos compostos da mistura é importante para mim. Eu descartei a água, tá bom? Então, se você não quer o solvente, você faz a evaporação. Agora você pensa, não, professor, se eu quero fazer uma mistura e ficar tanto com a água quanto com o sal, aí nós vamos para o nosso segundo método. O segundo método é o método da destilação simples. Destilação simples separa líquidos e sólidos, mas eu fico tanto com o líquido quanto com o sólido. E o critério é o mesmo, a volatilidade. Eu vou separar a substância em que uma espécie evapora facilmente
e a outra não. Botei o mesmo exemplo aqui, ó. Como é que funciona? Nós temos uma aparelhagem. Nós temos um balão, isso só dá para fazer no laboratório. Esse balão tem uma saída lateral aqui, ó. E essa saída lateral está dentro desse aparelho, a gente chama de condensador. E aqui nós vamos recolher a nossa amostra. Então o que vai acontecer? Imagine aqui, ó, água e sal. Água azulzinho, sal é o branquinho. Aí eu venho e esquento, ó, começo a aquecer. O que vai acontecer? A água vai começar a evaporar. Então, ó, as gotinhas de água vão subindo, ó, vão evaporar. Quando chegar aqui em cima, vai estar fechado. Então, o vapor de água só tem uma saída, é o lateral. Então, o vapor de água vai vir para cá. O que é esse aparelhinho que eu pintei de verde? Ele chama condensador. Ele transforma o vapor em líquido, ele esfria o vapor. Então, a água que saiu na forma de vapor passa no meio do condensador, resfria e cai aqui embaixo em forma de gotas. Então, eu tenho o quê? Água líquida. No fim do processo, o que eu vou ter? Somente o sal aqui e aqui somente a água, sem nada misturada, água puríssima. Lembra no começo da aula? Água destilada. É assim que ela é feita. Então, ó, quando eu quero ficar com as duas partes e eu tenho líquido e sólido, eu faço destilação simples, tá bom? E por último, quando eu tenho uma mistura, mas essa mistura é uma mistura entre dois líquidos, também é feita uma destilação, só que ela é chamada fracionada, ó. Lembra da tradução, entre aspas? Eu destilo uma parte. Então, é uma mistura entre dois líquidos. E qual que é o critério de separação? A temperatura de ebulição desses líquidos. Temperatura que eles fervem. O exemplo mais comum, eu coloquei uma mistura entre álcool e água. A temperatura de ebulição do álcool é próximo dos 87 graus e da água é próximo dos 100 graus. Então imaginem, ó, a aparelhagem é a mesma, só tem um detalhezinho a mais, né? É o balão ligado num condensador e um recipiente aqui. Só que aqui eu vou ter um termômetro. Então, ó, comecei a aquecer a minha mistura. Ó, a água é o azulzinho, o laranjinha é o álcool. Quando essa mistura chegar próximo aos 87 graus, que eu vou ver aqui no termômetro, eu vou controlar o calor e o que vai acontecer? O álcool começa a evaporar. Então, o álcool começa a evaporar. Aí ele vai tentar sair aqui, tem uma tampa. O álcool vem e tenta sair de lado. Hora que ele passa no condensador, eu tenho vapor do álcool. O álcool esfria aqui dentro do condensador, ele vira um líquido. Então, o álcool cai aqui na forma de líquido. Eu tenho no final do processo água de um lado e álcool do outro. Destilação é um método de obter bebidas. Bebida destilada. Ela é feita assim. E a mais famosa que existe para a gente fechar a nossa aula é aquela que o vapor passa no condensador, vira um líquido e pinga aqui embaixo. Olha aí, a água ardente, a cachaça que a gente conhece, é feito dessa maneira. É um destilado de um mosto fermentado. Ok? Então, ó, mais famosa de tudo é a destilação. Então, ó, para você saber qual processo nós vamos utilizar, lembra da ordem? Saber o tipo de mistura e saber o componente presente na mistura. Sabendo essas duas coisas, você descobre o método e faz a separação adequada. Lembrando que cada método é específico, tá bom? Vamos tomar cuidado com isso, ok? Bons estudos e até a nossa próxima aula.